Podemos? Bom, eu vou acabar essa parte de passos da busca e as estratégias e tal, aí o que sobrar de tempo a gente fica olhando os sites, né? Eu acho isso aqui mais importante. Site depois todo mundo pode futucar e mexer, voltar no outro curso cheio de dúvida. Um bom trabalho de casa. Vamos lá, quando eu vou fazer uma busca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir e delimitar o meu objeto de busca. O inventor às vezes vem te procurar e ele fala tanto na tua cabeça que dá vontade de dizer, chega, peraí, já entendi, calma. Eu preciso saber exatamente o que eu vou procurar, tá? Se eu não sei o que eu vou buscar, segundo, eu vou escolher minha base de dados. Então, por exemplo, se eu estou interessado em fabricar uma coisa no Brasil e vender na Argentina, eu preciso saber se tem patente na Argentina. Eu vou usar a base do NPI? Não, porque a base do NPI não tem dados de patente da Argentina, ok? Então, você escolhe a sua base de dados em função daquilo que você quer buscar. Se eu quero buscar uma molécula química, desenhando a estrutura, eu vou usar algum desses sites gratuitos? Não, porque eles não permitem esse tipo de coisa. Em seguida, eu tenho que definir e delimitar os meus campos. Se eu quero saber patentes em nome da Petrobras, eu vou botar Petrobras no título? Não. Petrobras é depositante. Eu não posso chegar e botar no título Petrobras. Data de depósito, Petrobras. Tá? Então você tem que escolher os seus campos de busca em função daquilo que você quer encontrar. Em seguida, coletar e escolher palavras-chave. Isso é fundamental. Tá? Vocês viram no caso da bengala ali, nós achamos 3, 4 sinônimos rapidamente, né? Só por uma bengala. O cara bota crutch, bota walking stick, bota cane, né? Determinar minhas classificações, ou classificação que são úteis para aquilo que eu quero, o que me ajuda a delimitar, né? Faço o levantamento da documentação e analiso. E aqui eu posso ficar satisfeito ou posso voltar. Ou seja, a partir dos documentos que eu recebi, eu posso escolher novas palavras-chave mais interessantes, mais fechadas naquilo que eu quero e voltar aqui em cima para coletar, escolher palavra-chave, classificação, levantar e analisar de novo. Tá? Então isso aqui é o passo a passo. O que eu estou tentando passar para vocês é a busca estruturada. Porque a busca metralhadora giratória é muito fácil de fazer, igual entrar no Google, né? Carro, enter, pá, né? E ver o que sai. Agora você tem uma busca estruturada, uma busca que você, enquanto buscador, possa se sentir confiante e dizer, olha, eu busquei da maneira que deve ser buscado e não encontrei, né? E quando você encontra, é moleza, muito fácil, você fica feliz na hora. Quando não encontra nada, você não sabe se você que está dando uma de imbecil ou se realmente o troço não existe, né? Então é a grande dúvida que o buscador sempre tem. Bom, toda vez que você busca por palavra-chave, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Termos específicos para cada idioma, tá? Se você vai buscar, por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é uma manteiga clarificada? A manteiga, quando você vai usá-la na culinária, se você bota a manteiga na frigideira, ela derrete, faz uma espumarada, começa a ficar marrom e dá um gosto de queimado. Então, todo bom chefe sabe que você tem que derreter a manteiga, no que sobe a espuma, você tira com a espumadeira, e o que sobra, quando você tira isso aqui, você está tirando as proteínas e os sais, que são as coisas que podem queimar, e fica o chamado óleo de manteiga, butter oil, também chamado de manteiga clarificada. Se você vai fazer uma busca de processos de clareamento de manteiga, de clarificação de manteiga, né? Processos de alimentos envolvendo manteiga clarificada, se você não entrar numa base francesa e usar o famoso beurre, você está perdendo 70% do documento. Se você não entrar com a palavra ghee, G-H-E-E, que foi o nome que os indianos deram para isso, né? O ghee é a nossa manteiga de garrafa, né? Você também está tomando uma pernada sinistra. Então você tem sempre que ter o conceito disso, de que determinadas tecnologias podem estar associadas a um idioma de uma forma mais forte que outras, tá? Conceitos que requerem mais de uma palavra, por exemplo, célula-tronco. Célula-tronco, se o site permite os operadores de proximidade, né, você pode, o site brasileiro permite, você bota célula
próximo uma palavra ou 0 palavra de tronco. Se você não fizer isso, sai assim, num sistema de controle de acesso de usuários em uma célula de identificação que está conectada por radiotelemetria a um tronco de ramais de celulares. Vai aparecer célula-tronco e não tem nada a ver com a célula-tronco da área médica. Tá? Isso é o que acontece aqui também, acho que não está nesse slide, está no outro, que é quando as palavras pertencem a diferentes campos tecnológicos, né? Quando você bota celular, você pode estar falando de telefonia móvel ou pode estar falando de terapia celular, né? Palavras com diferentes contextos, tá aqui, ó. Linguagem jurídica dos documentos de patente, né? Falei aqui para vocês, composição sólida em barra para limpeza pessoal, o famoso sabonete, né? Mas o cara não quis limitar a palavra sabonete, porque num caso de contrafação, em inglês chamado infringement, né? Você poderia alegar, mas você colocou na sua patente que era sabonete, o sabão que eu uso para lavar roupa não é sabonete, né? Então, juridicamente falando, apesar de eu ter feito a mesma fórmula que você, eu não estou aplicando ela para um sabonete, e sim para um sabão para lavar. Ele vai de enforcar o advogado, mas que vai ter a razão jurídica dele. Então, os documentos de patente costumam usar uma linguagem própria que tente, ao mínimo, limitar a invenção, tá? A terminologia pode não estar padronizada no momento da invenção. Se você pegar aquele remédio captopril, que é usado para baixar a pressão, a patente do captopril não tem escrito a palavra captopril em lugar nenhum. Isso é um nome comercial, foi adotado depois, né? Que aliás é até um tópico que tem no outro slide. Mas mesmo no momento em que foi inventado, aquela palavra podia não estar sendo chamada assim. As primeiras patentes de biodiesel não usavam a expressão biodiesel. Usavam óleo transesterificado, usavam alguma outra coisa, né? O próprio Rudolf Diesel, inventor do motor a diesel, quando ligou o motor pela primeira vez, ele foi movido a óleo de amendoim, né? Então, o conceito biodiesel ele pode ter sido adotado depois de uma certa data, quando o mercado todo começou a usar aquela terminologia, né? E os sinônimos são fundamentais para você não perder. A gente viu o caso da bengala, se eu só botar lá, pega o dicionário, como é que é bengala? É cane, então eu vou procurar só cane, eu estou perdendo todos aqueles walking sticks. Então, dicas importantes, tá? Quando eu vou fazer uma busca por palavra-chave, eu tento fazer uma busca ampla. Tá? Existem basicamente 2 estratégias, tá? Uma estratégia de você afunilar e a outra estratégia de você expandir. Geralmente um bom buscador, ele começa com a metralhadora giratória. Joga a palavra lá, manteiga, clarificado, espuma, vê o que sai. Dali você vai ver um universo e você vai começar a fechar, não, olha aqui, um tal de guia aqui, aí volta no Google com guia, aprende o que é, e você vai amarrando, né? Então, é uma busca assim, você pega ela super ampla, lê aquilo tudo, agora nós vamos começando a limitar, tirar a sujeira e limpar. Então, usar todos os sinônimos em forma de descrição, joga tudo lá, vê o que aparece. A classificação é uma das últimas etapas que aí você vai delimitar mesmo. Eu quero tudo de manteiga, mas especificamente na área de higiene pessoal. Quero tudo no A61 que envolva manteiga. Então eu vou pegar sabonetes, batons, cremes, tudo com manteiga. E para você chegar, obviamente, no final, que é isso que eu acabei de falar, né? Manteiga com A61, que é a combinação de palavra-chave e classificação. Então, permite recuperar documentos contendo aqueles termos buscados, mas apenas relacionados ao campo tecnológico de interesse. Ok? Afinal de contas, a acerola pode ser usada em sucos, alimentos ou em shampoos. Então, é a classificação que vai, no A61, vai estar lá os remédios, A61K, né? Remédios à base da acerola. Já no A61N, eu acho, é a parte de cosméticos, né? E já o A23 vai ter as comidas envolvendo a acerola. Tá? Bom, ao escolher a sua base de dados, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é o objetivo da sua busca. Tá? Então, em função desse objetivo, você pode chegar a quais países te interessam. A gente falou isso aqui. Se o negócio é saber da Argentina, você não vai usar a base do SPTO.
O custo, né? Quando você está trabalhando com base gratuita, a gente pensa muitas vezes, é de graça. É de graça não. É um estudante seu que está deslocado fazendo aquilo. É uma equipe sua parada para aquilo. Tá? Então você tem um custo de homem-hora, que para mim é um dos mais importantes que existem. Sempre que eu tento gerenciar minhas equipes, eu procuro sempre trocar homem-hora por dinheiro. Né? Se eu puder pagar, é muito melhor eu pagar e liberar o meu homem-hora para as outras atividades do que gastar o homem-hora e achar que eu estou economizando. Isso é uma mentalidade que às vezes a gente tem, né? Não, o meu estudante é de graça, não preciso gastar nada, bota ele para ficar pendurado no SpaceNet. Ele está deixando de fazer outras coisas importantes. Enfim, aí cada um é o seu gestor lá, né? O custo aumenta em função da dificuldade, óbvio. Quanto mais difícil é achar aquilo, mais tempo e mais dinheiro você vai gastar. As bases comerciais têm que ser utilizadas como um dos últimos recursos. Eu já esgotei tudo que é gratuito, não consegui achar mesmo, vou gastar um dinheirinho e ver o que aparece lá. Tá? Dentro do NPI nós temos o EPOC, é um acrônimo para European Patent Office Query, busca do Escritório Europeu de Patentes. É um sistema que só é fornecido para escritórios de patente. O Brasil foi o primeiro país fora da comunidade europeia a ter acesso ao EPOC. Hoje a China já tem, México, tem mais uns outros países aí. O EPOC é muito bom, é muito poderoso, também tivemos meses de treinamento. Bom, aí eu vou definir os meus parâmetros de busca, tá? Eu tenho que escolher os termos que são considerados interessantes para definir aquela matéria. Os termos que definem as características essenciais da invenção. Tá? Então, eu costumo usar esse exemplo na oficina de redação de patentes. Se a minha invenção é uma xícara, tá? E tudo que existe no estado da técnica é o copo, qual é a minha invenção? É um copo que tem um apêndice. O inventor vai dizer, não, mas ele é de barro, ele é de vidro, ele é de metal, ele é de madeira. Isso é essencial para a invenção? O material do qual é feito? Né? Poderia ser, se fosse uma xícara isolante térmica, né? Mas quando se fala simplesmente na invenção de uma xícara, o que é essencial nela é ser aquele container fechado, né? Dotado de um apêndice. Então essas são as características essenciais. Quando você define isso, a sua busca fica muito mais produtiva. Determinar a proximidade que esses termos têm que ter entre si, eu já falei o exemplo da célula-tronco, tá? Definir todos os possíveis sinônimos para os termos a serem empregados. Para isso existem vários sites que ajudam a gente, tem aquele site tesaurus.com, as próprias patentes que você lê, Google, aqui ó, vale o que aparecer, tá? Dicionários, termos técnicos, né? Conversa com os amigos que às vezes trabalham naquele setor, entendem mais daquilo do que você, ok? E atenção com as possibilidades de truncagem, né? Então, tudo isso vai se condensar no que a gente chama de tabela de características, tá? O objetivo da gente com isso é construir esse troço aí, ok? O que você faz nessa tabela é definir os termos da sua busca. Você vai ter tantos termos quantos forem necessários para definir as características essenciais da sua invenção. A classificação que vai estar associada, e aí você vai cruzar com os operadores OR e os operadores AND. Tá? Vamos aqui entender isso em mais profundidade. Primeiro, o operador OR é o operador OU, né? E matemática booleana, para quem é biólogo, qualquer tipo de matemática é aviltante. Enfim, o operador OR dá a impressão seguinte, eu tenho isso ou isso, eu tenho uma coisa ou outra.